Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, durante cada semana nós iremos fazer uma catequese, uma breve catequese, tratando alguns temas essenciais para essa caminhada que nós estamos fazendo, né? Numa época de pandemia, é necessário relembrar alguns elementos da nossa fé, que nos ajudam a iluminar as nossas estradas e os nossos caminhos. É nessa certeza que venho partilhar com vocês um tema que é importante para a nossa vida, para a nossa caminhada. Nós iremos falar um pouquinho sobre a esperança. É claro, sobre o olhar deste documento especial, né, do nosso Papa Emérito Bento XVI, Salvos pela Esperança, sobre a esperança cristã. Então é nesse tema que a gente vai tratar um pouco nesse momento, e queremos pedir as luzes do Espírito Santo, a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Rezemos juntos antes de iniciarmos esta catequese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor possa iluminar os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, o nosso olhar e a nossa boca, para que, acima de tudo, possamos acolher a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, convido vocês a este momento, de reflexão, a pensar um pouco a sua própria vida, a nossa vida, a partir da luz da esperança. Esse é o tema que nós iremos tratar nesse momento, né? Então, o que é a esperança? O que essa tonalidade ela tem? Em que tonalidade ela tem na nossa vida, a esperança? Que dimensão ela ganha na nossa caminhada, na nossa história? Mas é importante a gente notar uma coisa, que é sem dúvida algo muito importante, né? Veja, o ser humano é um ser de esperança, pois sempre estamos esperando por algo, isso sem dúvida, né? Na nossa experiência humana, sempre se espera o filho chegar em casa, sempre se espera o marido chegar do trabalho, a mãe chegar do serviço, se espera sempre algo, se espera a entrega chegar ao seu destino, o ônibus chegar na cidade, os noivos esperam se casar, o universitário espera se formar, o desempregado espera um emprego, né? O desabrigado espera uma casa, o doente espera a saúde. Sempre estamos esperando por algo. Não importa a época ou idade que tenhamos, sempre estamos esperando por algo. Esperamos algo chegar e mudar o ritmo da nossa vida. Por quê? Porque nós somos um ser de esperança, ou seja, o homem é um ser de esperança. Isto é, somos seres marcados pela esperança. Somos seres marcados pela esperança. E os homens precisam da esperança para viver, né? É como do oxigênio para respirar. Esperar significa descobrir que ainda há algo que se possa fazer, uma tarefa a ser cumprida, que não estamos, pois, condenados a uma certa inutilidade ou inércia, né? Paralisante. O que significa dizer isso? Significa dizer, acima de tudo, uma vida pacata, né? Pelo contrário, quando nós temos esperança, a nossa vida não é uma vida pacata, porque estamos na ânsia de algo que está por vir. E o nosso povo brasileiro é um povo de esperança, né? Ainda mais nesse tempo, pois muitos outros países, né, às vezes criticam a nossa nação, né? Somos alvos de crítica,
Mas somos um povo de esperança e de otimismo, de um grande otimismo. Basta ver o empenho e a criatividade de muitas pessoas para combater essa pandemia, né? A criação de novos mecanismos respiratórios e outras coisas mais para lutar pela vida que estão criando por aí nesse tempo, né? Então, somos uma nação de esperança que não se deixa vencer por maior que seja a ameaça. Então vejamos aqui a definição de esperança antes de mais nada, né? A definição de esperança na perspectiva cristã é como uma virtude teologal, ou seja, é como um dom de Deus, né? Como algo dado por Deus. É uma virtude que faz-nos esperar em Deus e nas suas promessas. O Salmo nos diz, né? Olha, o Salmo 121, olha para os montes, de onde virá o meu socorro? E responde apropriadamente, né? Não é do mundo, de onde virá o meu socorro, não é dos homens, o meu socorro virá do nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ou seja, a esperança em Deus não decepciona, né? Há uma grande diferença aqui, né? Uma esperança colocada nas outras pessoas que podem nos frustrar, mas a esperança é diferente, colocando a esperança em Deus. É totalmente diferente, pois a esperança não decepciona. Em Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, né? Em Hebreus, capítulo 6, versículo 19, diz o seguinte: a esperança esta que seguramos qual âncora da nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu no santuário. Repito, a esperança esta que seguramos qual âncora da nossa alma, firme e sólida, que penetra até além do véu no santuário. Hebreus, capítulo 6, versículo 19, né? Então, nesse sentido, meus queridos, a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem, de toda a humanidade. Então, assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, né? Purificando-as para ordená-las ao reino dos céus. Protege essa virtude, falando dessa virtude como definição no Catecismo da Igreja Católica. Protege contra o desânimo, dá alento a todo o esmorecimento e dilata o coração na perspectiva da bem-aventurança eterna. Então, essa é a definição que aparece no Catecismo da Igreja Católica. Então, a esperança, por muito tempo, ela foi e continua sendo a irmã menor e prima pobre dentre as virtudes teologais. Isso diz um poeta francês, Charles Piguet, que tem uma bela imagem a esse respeito, né? Ele diz que as três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Então ele diz que as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são como três irmãs, duas adultas e uma ainda criança. As duas adultas seriam a fé e a caridade, e a criança, sem dúvida alguma, a esperança. Então elas andam juntas pelas ruas de mãos dadas, né? As duas maiores nas laterais e a garotinha no centro. A menina, claro, a garotinha é a esperança, a mais nova. E todo mundo que vê diz, certamente são os dois adultos que arrastam a garota para o centro. Eles estão errados. É a menina esperança que arrasta as duas irmãs. Porque se parar a esperança, tudo para. Veja o que esse poeta francês diz, né? Se parar a esperança, tudo para. Então essa imagem da esperança, ela tornou-se clássica, né? Mas temos também uma outra imagem de esperança no certo sentido oposta, que nos ajuda a iluminar também o nosso caminho. A da vela do barco, a vela do barco. Se a âncora é aquilo que dá o barco a segurança e mantém firme, né, do balançar do mar,
A vela é o contrário, é aquilo que faz avançar no mar. Ambos as coisas fazem a esperança, né? Como o barco da igreja é dessa forma. Ela é, na verdade, como uma vela que recolhe o vento e, sem barulho, o transforma em força motora que leva o barco, segundo os casos, para o mar aberto ou para a margem. Então, a vela é aquela que é como um motor que conduz o barco, né? De acordo com os seus casos, né? Para o mar aberto ou para a margem. Como a vela nas mãos de um bom marinheiro, consegue utilizar todos os tipos de ventos, né? De onde quer que ele sopre, favorável ou menos favorável, para fazer o barco avançar na direção desejada. O mesmo faz a esperança. Trata-se agora de ver como orientar essa vela, como utilizá-la para que ela faça o mesmo. Cada um de nós, para que ela faça o mesmo com cada um de nós que deseja avançar. Então a esperança é esta vela do nosso barco que nos faz avançar, utilizando, seja ventos favoráveis ou menos favoráveis, e que nos levam para o mar adentro da vida ou para a margem da vida. Às vezes nós temos a impressão de pensar que a esperança é apenas uma realidade que está por vir, algo de bom que promete acontecer, que nos dará um pouco mais de paz, de algo que mudará a situação ruim que vivemos para um momento novo. Mas podemos ampliar essa dimensão da esperança e aprofundar no que de fato ela é. Pois a esperança cristã, de fato, ela se identifica como uma virtude, sim, mas também podemos dar um passo aprofundado aqui. Ela se identifica como uma pessoa. A esperança é mais, é uma pessoa que tem um coração, que tem um rosto, que tem uma voz, que nos ama infinitamente, que tem a natureza divina e que assume a natureza humana, né? Mas antes de entrar nesses méritos, antes disso é importante a gente dizer uma coisa, né? Qual é a grande tendência de nosso tempo? A grande tentação do nosso tempo é de pensar que tudo poderá acabar em um vazio completo, sugando toda a espécie de esperança, né? Mas é tão contraditório. Por quê? Pois se temos desejo de viver, nós temos esse desejo de viver, temos sede de vida, queremos viver e não morrer, não é? Todo mundo quer viver e não morrer. E queremos ficar cheios de saúde e cheios de vida, como diz a canção do Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, na certeza de ser um eterno aprendiz. E depois um trecho ele diz, é bonita a vida é bonita. Então, como algo tão repleto que é a nossa vida, pode esvaziar-se depois. Como aquilo que temos hoje pode escapar, escorrer pelo ralo como se não fosse nada. Como aquilo que temos de tão precioso pode ir depois por água abaixo. Então, isso é sugar a esperança de toda a vida humana. Dizer que no final não há mais nada, só abismo, né? Então, essa é a tendência do nosso tempo, né? De dizer que tudo vai acabar em um vazio completo. Isso é arrancar a esperança do coração da humanidade. E às vezes também nós escutamos os pensadores contemporâneos, né? Cito um aqui, Nietzsche, que diz que Deus morreu. Então, que às vezes está impregnado na nossa sociedade. Quando vemos manifestações e a tentativa de eliminação de Deus da vida humana, da sociedade, de se libertar de qualquer referência religiosa, né? E saiba, quando a gente vai promovendo essas coisas, né? Quando vemos a sociedade promover isso, sem dúvida alguma, é estreitar os nossos horizontes, entendem o que quero dizer? Significa dizer o seguinte, é reduzir a nossa vida a nada. É perceber que, além daquilo que vivemos, apenas há um abismo sem fim. Como diz esse autor,
Deus morreu para que o indivíduo pudesse se tornar um super-homem. Mas diante dessa epidemia que estamos vivendo, onde está o super-homem? Onde está o homem que quer proclamar a sua independência de Deus? Com medo, a resposta. Com medo, recolhido e hoje, sem dúvida, de joelhos. Porque sabe e depende de Deus. Santo Agostinho diz uma coisa: nossa esperança não pode ser incerta, pois que ela se apoia nas promessas divinas. A nossa esperança se apoia nas promessas divinas. E as promessas de Deus são indestrutíveis. São indestrutíveis. O que Deus promete, Ele cumpre. E dizia o Papa São João Paulo II o seguinte: o homem ele pode construir um mundo sem Deus, mas este mundo se voltará contra o homem. Veja, repito, o homem pode querer construir um mundo sem Deus, mas esse mundo se voltará contra o homem. Por quê? Deus, ele é o limiar da esperança, no sentido de que ele está na fronteira entre a vida e a morte. Mas também ele mesmo é a própria esperança. Deus é a própria esperança. Jesus Cristo é a própria esperança, tornado carne, tornado homem, feito homem. E como entender isso? A gente poderia se perguntar, já que falei que Jesus Cristo é a esperança viva, por que Jesus é a esperança viva? Por que podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo essa esperança? Por quê? Porque na sua pessoa encontramos a natureza divina e que também assumiu a natureza humana. Ou seja, Deus se fez carne, Deus se fez um de nós. Então, em Jesus vemos Deus que se humaniza, Deus que se humanizou, sem deixar de ser Deus, né? Essa é a beleza do amor de Deus. Então, já aqui vemos que em Jesus algo totalmente novo. Uma vez que Deus se fez homem, pode o homem ser redimido de todas as forças destruidoras da dor, do pecado, da morte, ou seja, pode experimentar a salvação que parte de Deus. Uma vida que antes não tinha e que Deus conquistou para ele. Que nos faz, então, alargar a nossa vida e dilatar também o nosso coração. Então, Deus assumiu para si o que era exclusivamente nosso, a natureza humana, para nos dar o que era exclusivamente dele, a vida divina, a vida filial, né? Isso é uma manifestação muito clara do amor de Deus, né? Aí a vida humana se expande para uma outra realidade, para uma esperança nova, de que nem mesmo as angústias e sofrimentos podem fazer calar o que há de eterno em nós, aquilo que Deus conquistou para mim e para você. Então, até diante da morte, podemos enxergar não como algo vazio, destrutivo, mas a partir do olhar de Deus, que Deus nos dá, a nossa vida se expande para além do vale da morte, para além da fronteira da morte. Porque se há vida em nós, a morte não é capaz de calar aquilo que também, esta vida divina que Deus conquistou para nós, a morte não é capaz de suprimir, de arrancar de cada um de nós. Então, depois da fronteira da morte, se mantemos a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, né, a vida se expande, né? A vida se expande em Deus. E essa é uma verdade que devemos acolher, né? Por isso Jesus é a soma de nossas esperanças, é a soma de todas as nossas certezas, é a soma de todas as nossas respostas, porque às vezes o ser humano quer encontrar resposta para tudo. Nós não temos respostas para tudo. Deus sim tem a resposta, né? Nele encontramos a resposta de todas as coisas. Então,
o Senhor nos ajuda a passar além do vale da morte, né? E a esperança ajuda a nos redimir. Essa é a beleza da carta encíclica do Papa Bento Emérito XVI, que fala de uma esperança que redime através também do amor, né? O Papa, ele cita a Santa Josefina Bakhita, que foi uma escrava que sofreu muito nas mãos dos seus patrões antes de ser religiosa, né? E foi marcada, ela teve praticamente de 140, 160 cicatrizes no seu corpo inteiro, né? E ela sofreu muito, né? Mas havia certeza, e ela foi descobrindo isso, né? Que até então ela fazia a experiência aqui dos seus patrões cruéis. Mas ela descobriu, né, depois, que havia um patrão acima de todos os patrões, e este era bom, Deus, né? E este a amava, a ama. Isso lhe deu uma esperança que a redimiu. E essa beleza, meus queridos, descobrir em Deus uma esperança que nos redime, que nos salva. Aqui vale lembrar o Salmo 22, né? Que diz o seguinte: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe por 1000 abismos, né? O Senhor está comigo, ao meu lado. Aqui o Senhor nos faz ver além do mar estreito e tenebroso da morte e nos convida a se agarrar em Deus, a esperar nele, na certeza de que Ele nos ajuda a passar por 1000 abismos. Mesmo que eu passe por 1000 abismos, né? Nenhum mal temerei. Os 1000 abismos da vida. E nos vela, melhor dizendo, nos leva para as águas repousantes e as verdes pastagens. Então, na carta encíclica do Papa Emérito Bento XVI, especial, Salvos pela Esperança, ele nos diz também em outro trecho o seguinte: quando ele, lendo essa passagem do Bom Pastor, do Salmo 22, ele diz o seguinte: o verdadeiro pastor é aquele que conhece também o caminho, é aquele que também conhece o caminho, que passa pelo vale da morte, é aquele que mesmo na estrada da derradeira solidão, onde ninguém me pode acompanhar, ele caminha comigo, servindo-me de guia para atravessar. Ele mesmo percorreu essa estrada, desceu no reino da morte, venceu-a e voltou para nos acompanhar. E agora nos dá a certeza de que juntamente com ele acha-se uma passagem. Onde não havia passagem, o Senhor abriu um caminho novo, né? Então, a certeza de que existe aquele que, mesmo na morte, me acompanha e com o seu bastão e o seu cajado me conforta, de modo que não devo temer nenhum mal. Esta era a nova esperança que surgiu na vida de todo aquele que crê. Então, a esperança em Deus é uma esperança que nos salva, que nos redime, pois no seu amor somos salvos, né? A ciência não cai na ilusão, a ciência não redime o homem, pois ele precisa ter a seguinte certeza, cada um de nós precisamos ter essa seguinte certeza, que vai além dos mecanismos que nós possuímos, que temos que ter essa certeza, que é aquilo que Romanos 8:38, capítulo 8, do versículo 38 a 39 nos diz: que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está uma esperança inquebrável, indestrutível. A esperança apoiada na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é indestrutível. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Então, aquilo que para nós parecia ser indestrutível, a morte, Jesus venceu. Então, as promessas do Senhor
para nós, que é de vida eterna, vida sem fim, são indestrutíveis, né? Ninguém pode romper, desfazer. Diz o Papa na encíclica: quem não conhece a Deus, mesmo podendo ter muitas esperanças, no fundo está sem esperança. Sem a grande esperança que sustenta a vida. Repito, quem não conhece a Deus, mesmo podendo ter muitas esperanças, no fundo está sem esperança. Sem a grande esperança que sustenta toda a vida. A verdadeira e grande esperança do homem, que resiste, apesar de todas as desilusões, só pode ser Deus. O Deus que nos amou e ama ainda agora até o fim, até a plena consumação. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, a esperança é personificada. A esperança é Jesus Cristo ressuscitado, vencedor da morte. Por fim, olhemos também para aquela que é a estrela da esperança, Maria Santíssima. Ave Maris Stella, Ave Maria, estrela do mar da vida. Ela é a estrela da esperança. Maria, junto da cruz, ela acreditou, esperando contra toda a esperança. Esperar contra toda a esperança significa sem ter nenhum motivo de esperar, numa situação humanamente e totalmente desprovida de esperança, que gera desesperança, ela continua esperando unicamente por causa da palavra de esperança pronunciada por Deus. Maria acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho até da morte. Maria Santíssima nos ajude a olhar, mesmo na situação que estamos vivendo, a olhar este mundo com a esperança de Deus e com a esperança que é uma pessoa, Jesus Cristo. Por fim, termino com aquilo que Santa Teresa de Jesus diz em uma de suas obras, nas exclamações da alma a Deus. Ela diz: espera, minha alma, espera. Ignoras o dia e a hora. Vigia cuidadosamente. Tudo passa com rapidez. Ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e logo um tempo bem curto, considera que, quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus, e mais te alegrarás um dia com o teu bem-amado, numa felicidade e num êxtase que não poderão jamais terminar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que essa palavra possa trazer a esperança para a tua casa, pelas mãos de Maria e no coração amoroso de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.